Olá a todos, graça e paz. Hoje é quinta-feira, dia 29 de abril, e estamos aqui para o nosso tempo semanal de reflexão na Palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com você hoje um alerta muito sério e muito importante que a Palavra de Deus faz para todos nós. E para isso nós vamos ler alguns versículos que estão na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 1, dos versículos 6 a 9. Diz assim a Palavra de Deus: Estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora: se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. O apóstolo Paulo escreve essa sua carta para um conjunto de igrejas que ficavam numa região chamada Galácia. Então essa carta não foi escrita para apenas uma igreja, mas para um conjunto de igrejas. Não há um consenso sobre a data de escrita dessa carta. Alguns estudiosos defendem que Paulo escreve logo depois da sua primeira viagem, porque nessa viagem ele passa por uma região da Galácia. Outros acreditam que ele escreve após a segunda viagem, em que ele passa por uma outra região da Galácia. Mas o que é importante entendermos é que Paulo está escrevendo para igrejas que ele conhecia, na verdade, para igrejas que ele mesmo fundou, seja na primeira ou na segunda viagem. Ou seja, ele está escrevendo para cristãos que foram ensinados por ele próprio. E essa chamada de atenção que Paulo faz para aqueles irmãos nos ensina que nós corremos o risco de nos desviarmos das verdades de Deus, de nos afastarmos da vontade de Deus para a nossa vida. Paulo diz aqui que está admirado. Em outras versões, diz que ele está surpreso por saber que aqueles irmãos tão rapidamente estavam se afastando, se desviando do verdadeiro evangelho, na verdade se desviando daquele que vos chamou da graça, do próprio Deus, para seguir um outro evangelho. E todos nós então precisamos receber isso como um alerta para as nossas vidas. Precisamos entender que esse é um perigo real, é um perigo existente, porque se aqueles irmãos que haviam sido instruídos há pouco tempo por Paulo, que conheceram o evangelho através dele, estavam passando por esse processo, todos nós podemos também passar por isso se não tivermos o devido cuidado. O texto também nos mostra que os maiores riscos estão nas mentiras mais sutis. Porque Paulo vai dizer para eles que, na verdade, eles não estavam passando a seguir um outro evangelho completamente diferente. Mas o problema é que haviam pessoas entre eles que estavam tentando distorcer o evangelho e colocar, então, outras coisas junto com o evangelho ou adequar o evangelho a outros tipos de ideias, princípios e conceitos. Nós vamos entender melhor quais eram essas ameaças e essas mentiras aqui se nós lermos o livro todo de Gálatas, a carta inteira de Paulo. Mas hoje a intenção é focarmos nesse alerta, porque podem haver outros tipos de falsos ensinamentos, de mentiras que podem nos corromper, que podem nos afastar da vontade de Deus. Existem pessoas que se afastam dos caminhos de Deus para seguir em outras direções completamente opostas, para seguir ideias completamente distantes da palavra de Deus. Mas precisamos entender que é muito mais fácil sermos contaminados ou sermos seduzidos por aquilo que se apresenta parecido, por algumas ideias que são próximas, mas que na verdade são distorções do Evangelho. E aí nos versículos 8 e 9 que nós lemos, nós chegamos na parte mais dura e mais forte das palavras de Paulo, em que ele diz que todo aquele, que qualquer pessoa que vier ensinar um evangelho diferente daquele que já havia sido ensinado, deveria ser considerado maldito. Ele faz essa afirmação por 2 vezes, ele repete isso. E é muito interessante que o próprio apóstolo Paulo se inclui nessa situação. Ele diz que se ele mesmo anunciasse para eles algo diferente do que já foi anunciado, ele deveria ser considerado maldito. E diz ainda que se mesmo um anjo do céu aparecesse e fizesse isso, também deveria ser considerado maldito. Precisamos entender aqui que não podemos usar esse texto como base para atacar as pessoas em si.
A ideia aqui não é essa. A ideia de considerar aqui alguém maldito é no sentido de entender que essas pessoas vão um dia estar diante de Deus e vão ser cobradas duramente por terem feito isso. Essa é uma atitude extremamente séria e contrária à vontade de Deus. Então, todos que fizerem isso vão responder por isso. Então, não devemos atacar as pessoas, mas precisamos rejeitar com muita firmeza qualquer falso ensinamento, qualquer distorção da palavra de Deus. E isso exige de nós muita coragem. Talvez principalmente nos dias em que nós vivemos. Porque quando olhamos para o nosso redor e agora com esse acesso tão vasto à informação, em que todo mundo tem uma voz na própria internet, em que todo mundo pode gerar ou difundir algum tipo de conteúdo, nós vemos um aumento muito grande de falsos ensinamentos, de falsas ideias que parecem ser muito bonitas, que na verdade muitas vezes são agradáveis de se ouvir. E que são muito difundidas e que muitas vezes chega até nós, muitas vezes chega até as nossas igrejas, na intenção de seduzir e de atrapalhar a caminhada dos cristãos e de desviar as pessoas dos caminhos de Deus. Muitos dos que difundem essa ideia, inclusive, na verdade fazem na boa intenção, porque já foram contaminadas por isso e acham que isso é o correto. Mas na verdade elas já se perderam e já se afastaram das verdades de Deus. E é por isso que nós precisamos de coragem, para nos mantermos firmes, mesmo que a gente venha sofrer algum dano por isso, mesmo que a gente venha ser criticado por isso. Então, para permanecer na verdade, para defender a verdade, nós precisamos ter coragem. E precisamos entender, acima de tudo, que para não nos desviarmos dos caminhos de Deus e nos afastarmos da sua palavra, da sua verdade, nós precisamos nos manter cada vez mais firmes e mais focados no verdadeiro Evangelho. Isso porque quanto mais nós estivermos conectados ao verdadeiro Evangelho, quanto mais nós nos alimentarmos dele, quanto mais nós colocarmos isso como realmente a base das nossas vidas, menor será o risco de nos desviarmos, menor será o risco de sermos seduzidos por ideias falsas. Mas quanto mais nós nos permitirmos distrair com outras coisas, com outras ideias, com outros conceitos, e não nos alimentarmos então do Evangelho, seremos presas mais fáceis para o inimigo. Quantas e quantas pessoas têm caído nesse erro? Pessoas que muitas vezes nós mesmos conhecemos. Pessoas que talvez já caminharam conosco em algum dia, mas que se deixaram seduzir por essas ideias, que se apresentam muitas vezes sutilmente, mas aos pouquinhos vão ganhando os corações e afastando esses corações e as mentes de Jesus Cristo. Então, que eu e você possamos receber com a devida atenção esse alerta que Deus nos faz. Que o nosso Senhor possa nos encontrar bem firmados sempre na sua palavra. E que essa admiração negativa que Paulo tem em relação aos Gálatas naquele momento não se aplique às nossas vidas. Eu creio que esse alerta de Paulo foi muito útil para aqueles irmãos. Com certeza eles passaram a entender melhor algumas coisas a partir do conteúdo dessa carta. Eles corrigiram algumas coisas e seguiram em frente. E é isso que a palavra de Deus faz com todos nós. Por isso devemos amá-la, por isso devemos buscá-la a cada dia, crendo que o Senhor fala conosco através dela. E crendo que é dessa forma que nós nos manteremos firmes na sua presença. E eu gostaria então de convidar você a orar comigo neste momento. Nosso Deus, nós somos gratos pela Tua Palavra, pela importância que ela tem nas nossas vidas, porque todas as vezes que a lemos de coração aberto, nós recebemos a instrução da parte do Senhor. Em determinados momentos, o Senhor nos consola, nos anima em meio às nossas fraquezas, mas em outros momentos também o Senhor nos chama a atenção, nos faz alertas como este que nós lemos hoje, que entendemos que também são tão necessários e importantes para as nossas vidas. São verdades que talvez não sejam assim tão fáceis e tão agradáveis de ouvir, mas que nos colocam de volta na direção que precisamos estar, que é olhando para o Senhor, olhando para Jesus Cristo como referência das nossas vidas e nos lembrando que é na Tua Palavra que o Senhor nos ensina, nos instrui sobre como devemos viver. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor tire de nós qualquer distração, qualquer outro tipo de ideia, de princípio, de conceito que não agrada o Senhor, que não está de acordo com a Tua vontade e que pode nesse momento estar nos seduzindo, ó Deus, seduzindo a mim ou a qualquer um dos meus irmãos, amigos que estão ouvindo essa palavra neste momento. E que o Senhor ajude a todos nós, ó Deus, a que tenhamos esse compromisso com o verdadeiro Evangelho, com a Tua Palavra, com aquilo que o Senhor já deixou para nós.
Entendemos assim, ó Deus, que nós não precisamos de grandes novidades, de novas revelações, mas precisamos nos apegar naquilo que já está à nossa disposição, que é a Tua Palavra. Nos ajuda nisso, ó Deus, nos fortalece a cada dia. Pedimos que o Senhor continue abençoando as nossas famílias, ó Deus, nos dando saúde, nos dando o sustento necessário, nos dando sabedoria a cada dia para lidar com as demandas que enfrentamos nessa vida. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos e oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos ajude para que possamos sempre nos manter firmes no seu Evangelho, que possamos viver de acordo com esse Evangelho e proclamar esse Evangelho para todas as pessoas. Que Deus abençoe ricamente a você e a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.